esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Jantaram? A palestra vai até 00h15. Então é bom que tenham jantado. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Na verdade, a gente tinha combinado que eu viria a Piracicaba em 2020, mas aí nós tivemos a pandemia, então só deu certo de vir agora. Quero agradecer, Luciana, a oportunidade. Que Jesus possa nos inspirar. O meu nome é Deusa, feminino de Deus, e o sobrenome SAMU, igual ambulância. Eu sou psicóloga clínica, atendo na clínica pessoas em sofrimento, sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais, pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. Quando a gente fala em luto, todo mundo só pensa em morte, né? Mas luto tem a ver com perda. Toda vez que você está vivendo uma perda, você entra no processo de luto. Já combinei com a Luciana que ano que vem a gente vai fazer um seminário sobre luto. Então, tá todo mundo convidado. Seminário é bom porque a gente conversa um monte, depois tem a parte boa, que é quando a gente come, e aí depois a gente volta. É ótimo, não é? Muito bom. Eu sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica em São Paulo, na região do Campo Belo, ali próximo ao aeroporto de Congonhas. Estou ali há 30 anos, não faça conta. Eu nasci e minha mãe me levou. Trabalho lá com os adolescentes, nós temos lá 600 adolescentes, temos lá 7.200 alunos inscritos nos cursos da casa, atendemos 30.000 pessoas por mês. É bem grande, é um centro bem bacana, é como se fosse uma universidade espírita, graças a Deus. Trabalho lá com os pais também e dou aulas nos cursos da casa. Sou mãe de 3 filhos, um deles desencarnado, o Rafael. Ele é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe, um avô, uma avó no corredor de hospital e dizer: eu sei o que você está sentindo. Tem um programa na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, toda segunda, das 10 às 11 da manhã. O programa se chama Psicoevangelizando. Eu sempre proponho uma reflexão de alguma passagem do Evangelho, tendo como pano de fundo a doutrina, a psicologia, que é minha área, e como coluna de sustentação a doutrina dos espíritos. No meio do programa tem um quadro: tá de luto, estou aqui. Então, neste momento, as pessoas interagem comigo, fazem perguntas e eu dou aquele colinho básico. Que mais que eu conto? Eu trouxe meus livros para vender para vocês. Quem não compra, acontece coisas na vida da pessoa. Os meus livros, eu conto casos que eu atendi, tá, gente? Cada página eu conto um caso e proponho reflexões. Uso de muito bom humor. Então vocês vão ler umas histórias, como dizem os adolescentes, tipo pesadinhas, tá ligado? E vão chorar, vai dar risada lendo e vai chorar só depois. Combinado? Lendo meus livros, vocês vão identificar todas aquelas pessoas problemáticas da família de vocês, menos vocês. Com vocês está tudo bem?
Por isso que vocês estão aqui, beleza? Quem compra meus livros ajuda a GRADE. GRADE é uma ONG, Grupo de Resposta aos Animais em Desastre. Já resgatamos mais de 3.000 animais na região do Rio Grande do Sul. E neste momento estamos treinando profissionais voluntários para atuar no Pantanal. Se vocês quiserem saber mais, visitem lá o meu Instagram, @deusasamu. Cada livro vendido, a gente está ajudando ao projeto da GRADE. Combinado? Quero agradecer mais uma vez e hoje nós vamos falar de um assuntinho bem fácil. Avisaram para vocês o tema? Oi? Alô, alô, Piracicaba? O tema hoje é família, escola maior. Um assuntinho bobinho, né? Tá tudo bem? Então, entenderam por que eu falei que ia até 00h15? É isso. Não sei se vocês já leram, tem um livro muito interessante, um clássico da doutrina dos espíritos, que se chama O Consolador. É um livro de perguntas e respostas feitas ao Espírito Emmanuel, lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Na pergunta de número 110, olha o que perguntaram para Emmanuel. Onde está a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde: na família. É lá que nós encontraremos os principais norteadores. Alô, alô, Piracicaba. O que são norteadores? São setas, são placas, não é? Em linguagem atual, tipo GPS. Eu sou do tempo que a gente tomava a benção para o pai e para a mãe, certo? Então, se vocês também forem, hoje chega em casa e fala, benção GPS. Alguém aqui, em algum momento, já teve uma sensação mais ou menos assim? Se você já teve, disfarça, tá? Assim, uma sensação mais ou menos assim. Gente, eu sou uma pessoa tão legal. Como que eu fui nascer no meio daquele bando? Quem riu é porque já pensou. Quem não riu está disfarçando, certo? Você já parou para pensar? Porque a gente se acha bem, né? Legalzinho, né? Você já parou para pensar que todo mundo da sua família pode estar pensando exatamente isso de você? E pode ser que o negócio esteja acontecendo agora. Não é verdade? Mais ou menos assim. Como que você chama? Reginaldo. Alguém chega na casa do Reginaldo agora e fala assim, gente, cadê o Reginaldo? E aí a pessoa que está lá fala assim, foi para o centro, né? E aí a outra vira e fala assim, tomara que volte melhor. Isso é só na casa dele, beleza? Na sua, tá tudo bem. Pois é, essa sensação que às vezes paira sobre nós, ela pode acontecer. Mas olha que interessante. Os espíritos nos ensinam, aliás, Emmanuel tem uma frase bem interessante, né? Que a gente está na família certa, com as pessoas certas. Aquela sua cunhada que não devolve suas Tupperware. É a cunhada ideal para você. Aquele cunhado que de repente pediu dinheiro emprestado e está disfarçando.
é o cunhado que você precisa, tá tudo certo. E aí sabe o que acontece? Lá na Seara, onde eu trabalho, quando a gente fala para os adolescentes que a gente está na família, porque os adolescentes falam, né? Ai, meu pai nada a ver, minha mãe é mó chata, velho, né? E aí a gente fala, olha, a gente está na família certa e tal, né? E aí eles falam assim, quem que falou isso, velho? Quem que falou isso? Foi os espíritos, nada a ver. E aí sabe o que eu faço, Piracicaba? Eu vou estudar com os maiores cientistas da atualidade. A doutrina não precisa que a ciência a corrobore, mas se a gente puder aliar ciência e doutrina, tudo a ver. E aí eu adoro chegar lá, sabe? E falar para eles, tudo a ver. Existe um livro chamado A Doença como Caminho. O autor desse livro é o Dr. Rudger Dawker. Ele é médico, endocrinologista e físico. Autor de grandes best-sellers. Um deles, que é este que eu estou citando, da década de 70, Eu Não É da Minha Época, mas minha mãe me contou. Achei legal sua cara. Não é da sua também, né? Dr. Rudger Dawker tem um capítulo lá chamado Dos Acidentes. Tipo assim, seria um acidente eu ter nascido no Brasil? Porque tem gente que acha, né? Tem gente que fala assim, gente, pra que eu fui nascer nesse paísinho? Nada dá certo, não é assim? Então, seria um acidente você ter nascido naquela família? Existe filho adotado? Não, existe filho que chegou por outros meios que a misericórdia divina explica, mas adotado, não. Então, olha só que interessante. Dr. Rudger Dawker diz assim, a partir dos conceitos da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação, já ouviram falar em ação e reação? Então, ação e reação na casa espírita, na física, lei de ressonância. Então ele diz assim, a partir dos conceitos da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação, você jamais tomará contato com algo ou alguém que você não tenha nada a ver. Alô, alô, Piracicaba. Chegando em casa hoje, você olha para essa pessoa aí que você está pensando, não fala nada, só olha e pensa assim, meu número. Combinado? E vamos que vamos. Naquele livro que eu citei, O Consolador, lembra que eu falei que é de perguntas e respostas? Então, na pergunta de número 121, olha a pergunta para Allan Kardec, para os espíritos, para o Emmanuel. O ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? Sabe aquela sua amiga que você encontra no supermercado e você fala assim, oi, tá boa? Aí ela fala, ai menina, tá tudo bem. Menina, mais ou menos, porque você lembra o meu filho mais velho? Então, menina, desandou. E aí a pessoa fala assim, é as companhias, não é assim? Ai menina, olha, vê lá com quem que ele tá andando, né? Então, vamos voltar para a pergunta feita ao Espírito Emmanuel. O ambiente
influencia o espírito encarnado no planeta Terra? Tipo, a escola influencia, o bairro, o condomínio, influencia. O convívio com os avós, com os sobrinhos, com os primos, influencia. E aí Emmanuel responde assim: sim, porém, vocês sabem que é depois do porém que vem a resposta, certo? Reginaldo, sabe aquele aumento que você vai perguntar para o seu chefe, né? E aí, vai sair aquele aumento que a gente combinou? E o chefe fala assim, claro, lógico, porém, entendeu? Tem depois do porém, né? Emmanuel diz assim, sim, o ambiente influencia, porém, os corações esclarecidos estarão mais aptos a fazer a diferença no mundo. Alô, alô, Sorocaba. Sorocaba não, Piracicaba. Sorocaba eu vou depois. Como que nós esclarecemos um coração? Eu ouvi a nossa colega aqui falar no começo que hoje acontece aqui a evangelização e a mocidade, né? Então, olha aí uma oportunidade de esclarecer um coração. Porque tem gente que diz assim, ai, olha, eu vou esperar meus filhos crescerem, aí eles decidem. Se filho não precisasse de pais, nasceria em árvore. E já maduro, entendeu? Você ia lá com o bem, né? Falava, bem, pega lá para mim. Aí o bem ia lá, aí você falava, não, esse aí não, aquele que está mais amarelinho. Então, as pessoas falam assim, nossa Deus, você trabalha com pessoas morrendo. Nossa menina, que coisa terrível, né? E as crianças? Alô, alô, Piracicaba. Não existe criança. Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7, pergunta 330 a 360, prelúdio do retorno. Não existe criança. O que os Espíritos nos ensinam nesse bloco de questões? Que os Espíritos reencarnam em corpos aparentemente frágeis. É mais ou menos assim. Vamos pensar no Putin. Putin, nosso irmão. Não adianta fazer essa cara. Ele é nosso irmão, sim. E Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia. Então não fique vibrando para ele se lascar, porque aí a regeneração vai demorar. Certo? Então, vamos lá. Olha só. O Putin. Putin vai desencarnar, certo? E vai precisar reencarnar, certo? Igual a gente. Enquanto você não for espírito puro, é um sobe e desce sem parar, certo? Então, aí eu pergunto-vos a vós. Nossa, ficou bonito agora. O Putin reencarna na sua casa. Eu não perguntei se você quer, beleza? E aí eu pergunto, você vai dar um videogame para ele? Vocês sabem, né? Como que é, o que rola no videogame, certo? É todo mundo se abraçando. E a musiquinha tema do videogame é só love, só love, só love, só love. Não é assim? Então, você vai dar videogame? Vamos lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Item 9, ingratidão dos filhos e laços de família. Os Espíritos dizem que desde o berço
o pai, os pais, né? Aliás, gente, vamos já esclarecer uma coisinha. Tem um monte de avós, de onde eu venho, tá? Porque aqui em Piracicaba parece que está tudo bem, certo? Tem um monte de avós que falam assim, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Nunca ouviram isso? Será que alguém nasce e se torna vô e vó de alguém para estragar? E olha só, tem tias que falam assim, ainda bem que eu não pari, eu só vejo meus sobrinhos de vez em quando. Você não está liberado. De vez em quando que você encontra aquele espírito que está seu sobrinho, você tem tarefa. Questão 576 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, seria acertado dizer que cada um de nós temos uma missão na Terra? Quando a gente fala missão, a gente pensa em algo grandioso, né? De repente você na capa da Veja, né? De perfil, direto de Piracicaba para o mundo. Será? Com quem que você ficou preso na pandemia? Olha a sua missão aí. Entendeu? Então, gente, vamos se ligar, como dizem os adolescentes. Se liga. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Lá, no primeiro parágrafo, os Espíritos dizem, desde o berço, os pais percebem o Espírito que está ali. É dever dos pais se debruçar a estudar tendências e pendores. Para onde o meu filho tende? Para onde o meu filho pende? Já viram avós falando dos netos? Alguma avó fala alguma coisa ruim? Não. Entende? Neto falando palavrão, dançando a boquinha da garrafa. A boquinha da garrafa é uma prece perto do que está acontecendo agora, né? Então, e aí as avós falam, menina, você viu? Meu neto mal já começou a falar, ele já fala palavrão, o menino tem personalidade. E a outra avó fala assim, nossa menina, mas o meu nasceu mesmo na mesma época, ele não é assim. Minha filha, é o signo. Aí fala, menina, mas é o mesmo signo, por que é diferente? É o ascendente. E a coisa vai passando, né? Albert Schweitzer, Prêmio Nobel de Medicina em 1952, dizia que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Então, os espíritos que retornam em corpos aparentemente frágeis, que, segundo André Luiz, lá no capítulo 12, de Missionários da Luz, de 0 aos 7, o espírito renasce, embotado espiritualmente, para o papai e a mamãe desta vida colocarem os valores. Ninguém deu bola, tá? Era só um espírito falando as coisinhas, como dizem os adolescentes, tipo, nada a ver. Sabe qual a última? Uma das últimas descobertas da epigenética? Epigenética, para quem não sabe, é a nova biologia. A biologia que nós estudávamos nos bancos escolares defendia, por exemplo, o determinismo genético. A epigenética comprova que não há determinismo genético. Só para vocês saberem de quem que eu falei, quem que eu estou falando. Dr. Bruce Lipton, pai da epigenética, que acredita em Deus, que acredita que nós somos espíritos, o que ele descobriu? Que toda criança, de 0 a 10, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. Ondas tetas são consideradas hipnagógicas, de hipnose.
Então, de 0 a 10, toda criança, 95% do tempo, está em estado ampliado de consciência. Não alterado, tá? Alterado é quando a pessoa se droga. Estado ampliado. Então, tudo que o papai e a mamãe falam, vovô e vovó, se torna verdade. Psiquismo está moldável. O que André Luiz falou? A mesma coisa. Allan Kardec disse que no dia que a ciência caminhasse, a doutrina ficasse atrás, era para a gente seguir a ciência e largar a doutrina. Faz tempo que a doutrina está, lá na frente. Então vamos se ligar. Esses espíritos retornam, não são anjinhos, e a gente vai ter que achar o manejo para colocar eles na linha. Lembram-se do Vando? Não disfarça não, gente. O Vando, aquele cantor. Lembra, né? Quero me enrolar nos seus cabelos, abraçar seu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Lembra? Tinha outra bem legal também que diz: você é luz, é raio, estrela e luar, não é? Tudo de bom. É do tempo do esposo da Luciana. O Vando, gente, ele estava sendo entrevistado, eu estou ilustrando a passagem do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, tá? O Vando estava sendo entrevistado pela Sônia Abrão, para você ver como Sônia Abrão também é cultura, certo? E aí a Sônia Abrão perguntou assim para ele: Vando, a gente ficou sabendo, né, que o seu filho está envolvido com drogas, foi preso, a imprensa toda atrás de você, como é que você se sente? Aí o Vando vira e fala assim: olha, eu estou bem triste, mas o meu pai, ele era feirante. Desde os 9 anos de idade, o meu pai me pôs para trabalhar. E eu tentei fazer isso com meus filhos. Não quiseram. Então, cada vez que eu lembro que ele está lá, eu penso: não foi comigo que ele aprendeu isso. É exatamente isso que está lá no capítulo 14. Lá no parágrafo 16, os espíritos dizem assim: se depois que você fez de tudo para encaminhar o espírito, se ele tomar outro caminho, você vai ficar triste porque você o ama. Porém, a sua consciência estará tranquila. Então, gente, dando palestras pelo Brasil afora, as pessoas me perguntam, principalmente quando eu vou falar sobre família, as pessoas perguntam: Deusa, qual que é a dica de ouro? Querem saber? Oi, boa noite, tudo bem? Querem? R$50 por cabeça. A dica de ouro: coloque Deus na vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, do seu afilhado, do filho da sua vizinha. Sim, aquele que você sai no portão, olha o menino e fala assim: eita, deixa eu entrar. Entendeu? Você põe Deus. O que a pessoa vai fazer com isso,
problema dela. Mas como que a gente põe Deus? Indo para a igreja católica, missa do Padre Marcelo, tem anjos voando nesse lugar. Tudo de bom, pode ser um caminho. Igreja evangélica, tudo de bom, pode ser um caminho. Budismo, tudo de bom, pode ser outro caminho. Sinagoga, tudo de bom. Qualquer lugar onde ensine o bem, tudo de bom. Mas Deus eu não quero levar em canto nenhum, então não leve. Mas descubra uma maneira de colocar Deus na vida deles. E aí eu vou dar alguns exemplos para a gente pensar, combinado? Eu fui visitar uma amiga, essa minha amiga, ela ajuda na igreja. Ela, sabe aquela pessoa que vai, que ajuda o padre e tudo, né? E o marido dela é ateu. E eles têm um menininho que se chama Gustavo, o apelido dele é Guga. 5 anos. Eu fui visitá-la. Alô, alô, Piracicaba. Estou dando um exemplo de como colocar Deus na vida do filho, tá bom? Porque os casais que eu trabalho lá na Seara Bendita, eles falam assim, ô Deusa, dá uma dica aí, como que a gente põe Deus aí? Aí eu falo, faz evangelho no lar. Aí a pessoa fala assim, ai menina, não dá, lá em casa não dá, porque quando eu tô, meu marido não tá, quando meu marido tá, eu não tô, e quando a gente tá, os meninos não estão, não funciona. Não é desse evangelho que eu tô falando. Se você conseguir fazer, tudo de bom, parabéns, mas não é desse. Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, diz que o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho vivo de Deus. E na doutrina dos Espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos quem nós devemos adotar como modelo de conduta enquanto espírito encarnado no planeta Terra? Jesus. E aí os adolescentes falam, por que tem que ser Jesus, velho? Não pode ser outra pessoa. Não pode ser o Emicida, velho. Pode ser quem você quiser. Mas o resto da resposta, os espíritos dizem assim, Jesus, vírgula, o modelo mais perfeito que aqui pisou. Você pode escolher quem você quiser. Qualquer um que você escolher é tão perecível quanto você. Na primeira pisada de bola dele, você vai estar arrasadinho. Lembra do Cazuza? É da sua época, não disfarça. Cazuza cantava, meus heróis morrerão de overdose. Não é assim? Pois é. Então escolhe quem você quiser. Mas já vai lembrando que qualquer hora dessa, a casa cai. Com Jesus não vai cair. Então escolhe Jesus e vai que é tua, Tafarel. Mas vamos voltar lá para o Guga? O pai do Guga, ateu. Olha que perigo. Sabe por quê? Porque os nossos pais são as nossas referências. E o Guga é um menino. Quem é a referência do Guga? O papai. Entendeu? De 0 a 10 anos, toda criança olha para os pais e vê pessoas grandes que sabem tudo, resolvem tudo e não mentem. Quando elas descobrem lá na frente que a coisa não é bem assim, como dizem os próprios adolescentes, velho, o bagulho é louco. É bem louco, entendeu? Então, olha só, eu cheguei lá e a mãe do Guga estava colocando lanche pro Guga. E aí o Guga estava sentadinho assim na mesa, aí a mãe dele falou assim, Guga, meu filho, alô, alô, Piracicaba, estou dando exemplo de como colocar Deus na vida do filho.
Já já eu volto pro Guga. Quero fazer um suspense. Eu atendo em UTIs. A frase que eu mais ouço: não deu tempo. Alô, alô, Piracicaba. O tempo é hoje. Vai lá. Faz melhor. Faz bonito. Faz as pazes com seu irmão, que você está brigado desde as eleições. Vale a pena? Engraçado, né? Você na UTI e o político que você votou nem vai lá te ver. E seu irmão, que você está brigado, está lá na recepção, orando por você. Não é interessante? Faz as pazes com seu irmão, que você está há 3 anos sem falar, por causa de um terreninho em Santa Rita do Passa Quatro. Vamos combinar, né, Reginaldo? Se fosse Passa 6, né, meu filho? Capite? Pois é. Então o dia é hoje, tá? A hora é agora. E justo aquela pessoa da sua família que você acha que não tem futuro, é o sangue compatível com o seu. Olha que coisa louca! Eu vejo isso nos hospitais. Não é lindo isso? É o amor. Ou a gente ama, ou a gente ama. É assim. E aí o Guga, a mãe do Guga falou assim: Guga, faz uma prece, agradece Papai do Céu seu lanche, come tudo, e depois você vai lá para a sala que eu vou estar lá com a tia Deusa. Tia Deusa sou eu. Nesse ínterim, o pai do Guga entra, ouviu tudo. Lembra que ele é ateu? Muitas emoções, né? E eu só ali de bituca, sabe? E aí ele entrou, chegou perto do Guga, falou assim: tem que rezar para Papai do Céu nenhum aqui. Aliás, se você for rezar para alguém, reza por esse papai aqui. Porque é esse papai aqui que compra teu lanche, teus brinquedos, tudo que você está vendo aqui e paga a sua escola. A mãe do Guga, lembra que eu falei para vocês que ela vive dentro da igreja? Mãe do Guga deu meia volta, provavelmente inspirada por Maria de Nazaré. Chegou perto do Guga e falou assim: Guga, meu filho, reza pro Papai do Céu sim, viu? Sabe por quê, meu filho? Porque se não tivesse Papai do Céu, não ia ter lanche, não ia ter brinquedo, não ia ter escola e nem esse papai aqui. E eu lá na sala assim, ó. Coloque Deus na vida do seu filho. Eckhart Tolle, um grande cientista, autor de grandes best-sellers, um deles chamado O Poder do Agora, ele nos ensina que tudo que faz parte do mundo das formas tem data de validade. O único que vai permanecer forever, já estou falando em línguas, forever é para sempre, tá? O único que vai permanecer para sempre é você. Então, reverencia este poder maior, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, apresenta Ele para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. Não tenha vergonha de falar.
Porque esses espíritos com os quais você interage, você está criando vínculos para sempre. Eu sempre falo para os meus 2 filhos que ficaram, que se eu desencarnar, eu vou de boa. Porque essa parte eu fiz para os 3. Eu não tenho medo de chegar lá do outro lado e meu filho querer se esconder atrás de alguma nuvem, sabe? Tipo assim, ai, lá vem ela, ai, não, né? Não tenho. Tenho certeza que neste quesito, ele vai querer me ver e falar, mãe, ó, valeu. Então, faz isso. Coloca Deus, através das suas atitudes, das suas palavras, do seu exemplo. Coloca. Se não colocou até agora, começa hoje. Porque você não sabe o tempo que resta para você conviver com este espírito. Vou dar mais um exemplo. Tem um obsessor naquele relógio, sabia? Aí eu já termino, tá bom? Como colocar Deus na vida do filho? Eu fui visitar uma amiga. Só tem amigo problemático, vocês perceberam? Mas é assim, né? A gente está num planeta de provas e expiações. Eu estou olhando para um monte de gente problemática. Né? Tá tudo bem, tá? Eu falo para as pessoas que eu vou morrer trabalhando, né? Porque só tem gente problemática. Eu fui visitar essa minha amiga e ela, vocês sabem, não sei se aqui em Piracicaba é assim, né? Mas casa de vó vira creche, não é assim? Pois é. E aí, fui visitá-la. Cheguei lá, ela estava com uns netinhos dela lá. A filha tinha ido fazer qualquer coisa e tinha deixado os netinhos lá, tudo pequenininho. Espíritos imortais em corpos aparente frágeis. Não se iludam, tá bom? Mamães que ficam conversando com as outras, fazendo mímica, não sei o que, não sei o que. Ali tem um espírito. Ele não está entendendo do ponto de vista verbal, cognitivo, mas a percepção é ferramenta do espírito. Ele está entendendo que tem alguma coisa errada. E aí, na hora que ele começa a crescer, ele começa a se distanciar dos pais, das avós que mentem, que disfarçam, entendeu? Então, aí eu cheguei lá e aí as crianças tudo brincando ali, tudo peladinho, brincando, e ela estava com a mangueira, estava um calor danado, né? Aliás, falaram, eita, você vai para Piracicaba, eita menina, lá é muito quente. Não, até que eu gostei que tem um ventinho, né? Então, aí chego lá, aí eu estava muito apertada, né? Aí eu cheguei e falei assim para ela, ai menina, eu tô apertada, onde que é o banheiro? Aí ela falou assim, lá no fundo do corredor, pode ir, lá no fundo. Aí eu fui, né? No meio do corredor, tinha uma televisão enorme. Sabe aquelas bem grandonas? Sabe o que estava passando na TV? Um funk. Sabe como que é, né? A letra que contribui para um mundo melhor. Sabe quem estava na frente da TV? Um espírito imortal de 2 anos, reencarnado num corpo feminino, fazendo aqueles movimentos maravilhosos do funk. Qualquer pessoa
que chegasse ali, mudasse o canal para galinha pintadinha de qualquer corzinha, estava colocando evangelho na vida daquele espírito. E aí vocês vão falar assim: ai Deus, mas o que você quer? Que a gente coloque lá o dia todo a TV Vida lá, né? Só coisas da igreja? Não, gente. Tem um monte de músicas, tudo de bom. Tem um monte de desenhos, um monte de programinhas, tudo de bom. Para encerrar, lembrando que ali tem um espírito imortal, que você não sabe. Lembra do exemplo do Putin que eu dei? Então, o Divaldo Franco disse que Emmanuel já reencarnou e que estaria com mais ou menos 9 anos. Está cheio de vó atrás do neto para ver se Emmanuel voltou na sua casa. Será que Emmanuel combina com esse programa de TV que você assiste? Será que Emmanuel combina com o tipo de encontros familiares que você promove? Eu trabalho com adolescentes há mais de 20 anos. E o que é um adolescente? É um espírito imortal num corpo que adolece. E o que é adolescer? Deixar de ser criança para ser adulto. Esse para denuncia uma transição. O que o adolescente mais teme? Ficar adulto. Quais são as perguntas que pululam na mente que adolesce? Estou ficando adulto. Ficar adulto é ser igual ao meu pai? Meu Deus. É mais ou menos isso. Estou ficando adulto. Ficar adulto é ser igual a minha mãe? Ah, meu Pai Celestial. Estou ficando adulto. Ficar adulto é ser igual ao meu tio? O meu pai falou que meu tio apronta umas coisinhas. Eu não quero ser igual ao meu tio, tá ligado? Estou ficando adulto. Ser adulto é ser igual a minha tia. Minha mãe falou que minha tia tem uma doença. Eu não quero ser igual a minha tia. Entende? E aí eles vão se identificar com quem? Com o pessoal da... Como é que chama aquela da tarde lá na Globo? Malhação, velho. Malhação. Tipo isso, tipo isso. Tipo assim, tipo. Onde que eles aprenderam tipo? Tipo isso, tipo. E fica repetindo, tá ligado? Então, nós somos chamados a sermos coerentes. E o que é ser coerente? Sentir, pensar, falar e fazer a mesma coisa. Eita, mas é difícil demais. Verdade, mas é esse o nosso desafio. E na hora que pisar na bola, falar para o filho: filho, desculpa. Eu sou uma pessoa, estou tentando, vamos que vamos. Não ficar pousando de gostoso, entendeu? Aí depois o adolescente vem contar pra gente: nossa, Deus, nada a ver, meu pai e minha mãe, nada a ver, tá ligado? Escuta aqui, como que é um pai nada a ver? Ah, sei lá, velho, nada a ver. Não, fala pra mim, como que é? Fala pra mim. Aí ele fala assim: meu, tipo isso. Sabe barzinho, velho? Você tem barzinho na sua casa? Então, na minha casa tem, tá ligado? E aí meu pai, encostado no barzinho, velho. Aí eu saí do meu quarto, tá ligado? O vizinho colou lá em casa, colar e a pessoa chegar, tá? Aí o vizinho colou lá em casa, tá ligado? Aí eu saí do meu quarto e falei assim pro meu pai: pai, tô indo. Aí meu pai, velho, encostado no barzinho, velho, virou e falou assim: ô menino, tá indo pra onde? Ô, presta atenção, nada de bebida. Encostado no barzinho, velho. Entendeu como que é um pai tipo nada a ver? É isso.
E uma mãe mó chata. Eu falei para ele, e como que é? Uma mãe mó chata. Aí ele falou assim, nossa, velho, essa é fácil, velho. Muito fácil. Pensa no churrasco na sua casa no domingo, tá ligado? Todo mundo lá junto, tá ligado? E aí rolando lá o Zeca Pagodinho, tá ligado? E aí todo mundo conversando, conversar. Aí minha tia chega, velho. Minha mãe mó falsa. Minha mãe vira e fala assim, oi, miga. Nossa, esse look de oncinha tá muito da hora. Minha mãe mó falsa, velho. Termina o churrasco, vai todo mundo embora. Minha mãe vira pro meu pai, velho. Minha tia é mó legal, velho. Sacanagem, velho. Minha mãe olha pro meu pai e fala assim, lá vai sua irmã, perua, piriguete, com essa roupa de oncinha, levando mais uma Tupperware. Quero só ver quando que ela vai devolver. E aí de noite chama todo mundo para fazer o evangelho. Dá licença, né? Alô, alô, Piracicaba. Vamos acordar para a vida, né, gente? E olha só, se você colocou a semente, nem tudo está perdido. Porque eu vou encerrar contando um caso bom, né, gente? Chega de só caso ruim, certo? Eu estava atendendo um adolescente, 16 anos. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, Deus, o evangelho na minha casa está muito chato, tá ligado? Aí eu falei assim, é? Então quer dizer que você não vai mais fazer evangelho? Ele falou assim, não, velho, não, se liga, eu vou fazer. Eu falei assim, mas e por que tá chato? Ele falou assim, velho, é assim, ó, meus pais vão no centro, né? Aí lá no centro, tudo bonitinho, queridos, amigos, irmãos. Aí vai fazer evangelho, velho. Senhor Jesus. Passa a semana inteira aprontando, velho. Eu fico só de olho, tá ligado? Aí eu falei assim, mas você vai parar então de fazer? Não, velho, já te falei, tá ligado? Eu tô bolando aqui umas paradas, velho. Eu continuar o evangelho. Aí eu falei assim, que parada que você tá bolando? Aí ele falou assim, você não vai contar pra ninguém, tá ligado? Eu falei, não, só lá em Piracicaba. Aí ele falou assim, eu tô pensando o seguinte, tá ligado? Olha só, durante a minha mãe, ela adora que a gente leia, tá ligado? Então, eu vou falar pra ela que toda vez agora no evangelho, eu que vou ler. Nossa, ela vai ficar mó feliz, velho. Aí eu falei, mas e onde que entra a parada? Aí ele falou assim, a parada é o seguinte, velho, eu vou observar meus pais durante a semana toda, só pra eu ficar ligada aonde que eles estão pisando na bola, tá ligado? Aí na hora do evangelho, eu vou pegar o evangelho e vou ler. Aí naquela parte, que eu sei que é a parte que eles estão precisando, eu vou fingir, velho, que eu errei, tá ligado? Só pra ficar repetindo. Perdoar. Então a gente observa que ali tem um espírito que de repente, em algum aspecto, está mais preparado que o papai, que a mamãe junto, não é? Então, do jeito dele, ele está botando ordem na casa. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui um pouco mais comprometidos
com o nosso papel no grupo que nós reencarnamos. Que nós possamos cantar aquele refrão do nosso querido Padre Zezinho. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Obrigada, viu? Amanhã eu estarei no centro. Nossa, que enorme! Ponto de Luz. Ponto de Luz. Amanhã eu vou falar sobre regeneração, construção diária. E quarta, Rio das Pedras, vou falar sobre luto, indo além do luto, tá bom? E agora eu vou esperar vocês ali atrás com meus livros. Essas pessoas que estão sem cabelos deveriam comprar. De repente o cabelo volta. Obrigada, gente. Nós agradecemos a Deus.